Boa tarde a todas e todos. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária de julgamento da quarta turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E, nesta oportunidade, gostaria de cumprimentar todos os presentes, inicialmente os meus pares, desembargador André Prado, juíza federal convocada Cristiane Miranda Botelho, desembargadora Mônica Cifuentes, que por uma questão de saúde, não pôde se deslocar até esta cidade de Uberlândia e fará os julgamentos por meio de videoconferência. Desembargadora Mônica Cifuentes foi a primeira presidente do nosso tribunal e, para nosso orgulho, integra também a quarta turma desta corte, né? Gostaria de cumprimentar todos os advogados e advogadas presentes, em especial o presidente da 13ª subseção da OAB de Minas Gerais, aqui de Uberlândia, doutor Luciano, meu ex-aluno e que muito atuou para que esse evento fosse possível. Queria cumprimentar a todos os alunos e alunas de faculdades de Direito aqui da localidade que se fazem presentes. Essa é uma oportunidade para que o acadêmico tenha a possibilidade de presencialmente participar de um julgamento, né? Já que os tribunais devem estar localizados nas capitais, e esta é a primeira ocasião em que um tribunal sai de Belo Horizonte e vem até o interior, né? E esse fato só foi possível graças ao dinamismo do nosso atual presidente, o desembargador Valisney de Oliveira, que implementou esse projeto, e é um projeto que, sem dúvida alguma, vai ficar marcado na história, não apenas de Uberlândia, mas de todas as cidades por onde esse projeto irá transitar, né? Já iniciamos na cidade de Montes Claros, e esta é a segunda ocasião em que esse projeto está se realizando aqui em Uberlândia. Vou fazer apenas alguns esclarecimentos, justamente porque o objetivo deste projeto é levar até a população local o conhecimento da dinâmica dos nossos julgamentos, né? O nosso tribunal é composto de 2 sessões de julgamento e cada sessão com 2 turmas. E essas 2 sessões se dividem por competência de julgamento. Aqui nós vamos ter julgamento da quarta turma, que pertence à segunda sessão. E a nossa competência é basicamente processos de natureza tributária e administrativa. E administrativa é um leque muito grande. Hoje vocês terão a oportunidade de verificar que temos aqui alguns processos da área de saúde. Todos nós sabemos que há uma incidência muito grande desse tipo de processo aqui em Uberlândia e está no bloco de direito administrativo. Nós iremos julgar algumas causas, inclusive uma delas nós teremos sustentação oral aqui, presencial. E queria também agradecer mais ainda ao presidente Valisney por ter trazido esse projeto aqui para Uberlândia. Quando eu saí daqui há 3 anos, né, imaginei que nunca mais pudesse voltar a julgar um processo aqui em Uberlândia, né? Porque quando se sai da primeira instância é uma saída sem volta, né? Vai para o tribunal e não tem como voltar, né? E felizmente eu estou voltando a julgar em Uberlândia. Então, mais uma vez, presidente Valisney, muito obrigado por esse privilégio, tá certo? Nós selecionamos hoje 50 processos das relatorias dos 4 integrantes desta turma, né? Eu atualmente presido essa turma. Temos aqui, na sequência, o desembargador André Prado, na sequência, a desembargadora Mônica, que está por videoconferência, e temos também a desembargadora Simone Lemos, que atualmente se encontra convocada para prestar auxílio junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e no seu lugar foi convocada a nossa dinâmica magistrada, doutora Cristiane Miranda Botelho.
Então, somos os 4 que integram essa quarta turma, né. Então, portanto, são 50 processos dos mais variados ramos do direito, notadamente tributário e administrativo. Nós temos hoje previsto aqui 4 sustentações orais, sendo que 2 delas por videoconferência. E essa pessoa que está aqui do meu lado e não me deixa errar nunca, é a nossa servidora secretária da turma, a Ácima, que tão diligentemente nos auxilia aqui na condução dos trabalhos. Então já declarei aberta a sessão e, para cumprir o rito, nós temos que inicialmente aprovar a ata da sessão anterior, né, e é mais ou menos o que vocês veem acontecer, Brasil afora, né. Então eu questiono aos meus pares se há alguém que queira discutir a ata anterior. Não havendo quem queira, discuti-la, declaro aprovada, né. Também gostaria aqui de cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público Federal, doutor Carlos Henrique Martins Lima, que os senhores e as senhoras já puderam, ver pela manifestação dele. Ele também foi procurador da República aqui em Uberlândia, né, para nossa alegria, iniciou sua carreira aqui e agora também ascendeu à Procuradoria Regional da República, então hoje ele tem assento no nosso tribunal, na nossa corte. Doutor Carlos Henrique, é uma satisfação tê-lo conosco. Então vamos iniciar os julgamentos. E nós vamos aqui sempre iniciando os julgamentos por pedidos de preferência, tá? E pedidos de sustentação oral. Não temos nenhum pedido de preferência, mas temos 4 pedidos de sustentação oral, vamos julgá-los. E eu chamo a julgamento aqui, processo de relatoria do desembargador André Prado Vasconcelos, é o agravo de instrumento número 6002401, dígito 84, de 2025, agravante Guilherme Antônio Rabelo, agravada a União Federal, e haverá sustentação oral pelo doutor Gabriel Massotti Pereira. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa turma. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, querida doutora Cristiane, doutora Mônica, que está em Belo Horizonte. É um prazer enorme usar dessa tribuna pela primeira vez, através desse tribunal itinerante. Para nós que somos do interior, é de grande valia essa possibilidade de evitar um deslocamento para Belo Horizonte. Muitas vezes a sessão pode sequer ocorrer. Então, para nós, ter essa possibilidade nos facilita muito e o que a gente fala, democratiza a advocacia, para que os advogados da capital tenham as mesmas faculdades, as mesmas possibilidades do advogado no interior. O caso que eu trago aqui, eu tenho certeza absoluta que todos que são de Uberlândia já ouviram falar no Gui. O Gui é um menor que tem síndrome de Duchenne, uma das doenças mais terríveis que podem acometer um ser humano. Ele vai perdendo a força muscular de forma muito precoce e essa perda de força muscular começa a afetar pulmão, coração e a perspectiva de vida não passa dos 20 anos. As doenças raras, ou ditas como raras, elas, pela nomenclatura, parece que são poucas, mas no Brasil nós somos 13 milhões de pessoas com doenças raras. É maior do que a população de São Paulo. E 95% dessas doenças não tem cura, não tem tratamento. As pessoas convivem com esse diagnóstico e sucumbem à doença. Felizmente, para a síndrome de Duchenne, nós tivemos uma grande novidade, que foi a aprovação pela Anvisa do medicamento Elevidys, um dos mais caros do mundo, e que pela primeira vez prometia, se não cura, uma drástica alteração no curso da doença. Nós levamos a situação do Gui para o Supremo Tribunal Federal. E lá tivemos uma derrota por 3-2 na segunda turma do STF, que entendeu
que, apesar do registro na Anvisa, a relação custo-benefício não o beneficiaria o acesso. E isso nos traz ao dia de hoje. Por mais que o Elevides, que hoje inclusive está com a comercialização suspensa no Brasil, não tenha sido fornecida, e se tivesse sido, não teria chegado a tempo dele receber por conta dessa suspensão, há uma outra tecnologia, intitulada Givinostat, um medicamento que não tem registro sanitário pela Anvisa, o que para muitos poderia ser um obstáculo intransponível para o acesso desse medicamento. Mas, felizmente, através de um voto divergente do ministro Barroso, quando do julgamento do tema 500 do Supremo Tribunal Federal, houve uma exceção. A primeira exceção jurisdicional que contemplou a situação das pessoas com doenças raras. O ministro Marco Aurélio julgava o tema 500 para dizer o seguinte: o registro sanitário na Anvisa é uma condição inafastável para que o SUS tenha que fornecer o medicamento. E o voto divergente, que foi acompanhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, inaugurada pelo ministro Barroso, disse: alto lá, salvo para os casos de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, em que o registro sanitário da Anvisa não pode ser um obstáculo intransponível. Pedimos o Givinostat aqui na Justiça Federal de Berlândia e tivemos a tutela negada. E no agravo de instrumento, um voto muito bem fundamentado do doutor André, ele nos concedeu a tutela ativa para que fosse determinada à União o fornecimento desse medicamento. Mas eu tenho uma notícia muito difícil, doutor André, porque essa decisão do dia 28 de março de 2025, já se passaram 6 meses e nós não conseguimos fazer essa decisão ser cumprida. Seja pelo prazo que foi estabelecido, ou, em alguns momentos, pela não localização de recursos financeiros na conta do Estado ou da União Federal para que possam possibilitar o acesso a esse medicamento, e chegou o julgamento de mérito. Na decisão do doutor André, ele deixou claro que todos os requisitos do tema 500 foram atendidos, absolutamente todos. O primeiro deles, a inexistência de substituto terapêutico previsto no SUS. A incapacidade financeira do cliente em comprar a medicação. São doenças raras. E trago, inclusive, uma reflexão. Quando o tribunal se desafia a fazer avaliação do que é reserva do possível, trazendo da doutrina alemã do que seria a reserva do possível, na Alemanha, reserva do possível é todo mundo quer fazer a Universidade de Medicina em Hamburgo. A Constituição da Alemanha permite isso. E aí a Alemanha diz, olha, reserva do possível, todo mundo pode estudar medicina, mas não dá para todo mundo estudar em Hamburgo. Foi esse o conceito que o Brasil trouxe, na minha respeitosa visão, de uma forma inapropriada. Porque a relação custo-benefício, ela nunca vai encontrar guarida para uma pessoa com doença rara. Nunca. Porque os medicamentos são muito caros. E por que muito caros? Porque o volume financeiro gasto para chegar a registrar uma tecnologia como essa é bilionária, bilhões de dólares, e não tem uma quantidade de pessoas suficiente para amortizar aquele custo. E aí muitos pensariam, poxa, mas são 5 milhões, 3 milhões de reais para uma criança, eu poderia construir um posto de saúde. No ano passado, a União Federal gastou 2 bilhões de reais para atender a judicialização de medicamentos que não estão registrados, que não tem Conitec. 2 bilhões. E muitos pensariam, isso é muito dinheiro. O nosso orçamento da União é de 3 trilhões de reais. Os 2 bilhões representam 0,06% do nosso orçamento. Esses mesmos 2 bilhões de reais foi o valor que o governo federal gastou com publicidade institucional. E não estou aqui para dizer governo A, governo B, que o governo anterior gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano com publicidade do Estado. E de acordo com o 37, parágrafo 1º da Constituição, é de caráter informativo, educativo ou de orientação social. Para isso, nós temos dinheiro. A pergunta é, será que falta dinheiro? 2 bilhões de reais representam, por brasileiro, R$ 9 por ano.
ou 79 centavos por mês, para que todos possam ter acesso a medicamento que vai mudar de forma radical o curso daquela doença. No momento em que o Estado decide quem merece ou quem não merece viver, ele começa a afetar com algo muito perigoso, que é eugenia institucional. E o último grande líder mundial que fez isso foi Adolf Hitler, em que as pessoas com doenças raras, as pessoas com deficiência física, não tinham chance de escolha, iam para o campo de concentração. A história do Gui, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, passam, nesse momento, por uma última decisão. Se não teve acesso ao Elevides, nós tivemos 2 votos desfavoráveis que nos trouxeram, ao mesmo tempo, um pesar, mas, ao mesmo tempo, uma esperança. Porque nos próprios votos do Supremo Tribunal Federal, numa reclamação constitucional, foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, felizmente, a notícia de uma nova tecnologia terapêutica, já aprovada em renomadas agências internacionais, trata-se do medicamento Givinostat, que poderá oferecer soluções para esse caso. Ministro Nunes Marques, também nessa reclamação constitucional, disse, com a ponderação de que a administração pública possa avaliar o fornecimento de outro medicamento igualmente eficaz, com menor custo, a exemplo do Givinostat, que é o que nós estamos aqui a postular hoje. Não é um medicamento barato, não é um medicamento que vai salvar a vida da criança, mas vai garantir para ela algo que está muito firme na nossa Constituição, a dignidade, a preservação dos movimentos que ele ainda preserva, a preservação do que a gente intitula como uma regra, que é o mínimo existencial. E o mínimo existencial, ao contrário do que muitos pensam, não é o mínimo para viver. É o mínimo para viver com dignidade. É com essa reflexão, e louvando muito a decisão do doutor André, que inclusive pontuou esses votos que foram proferidos na reclamação constitucional, que estamos aqui para devolver a uma criança que tem autismo severo e síndrome de Duchenne, tem 13 anos, e que tem uma família que luta de uma forma diuturna, abandonando o emprego, para fazer uma campanha em busca da vida dessa criança, que ela possa ter, por esse tribunal, nessa primeira sessão, nessa primeira oportunidade, o direito de receber o que lhe é devido pelo direito, pela Constituição e pela vida. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos a participação do Dr. Gabriel Massotti Pereira e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, ilustre doutor Gabriel Massotti Pereira, que fez aqui uma sustentação emocionada, né? que tem a ver muito com o tema quando se fala de vida, né? Senhor presidente, ilustre desembargadora Mônica Cifuentes, que nos ouve pelo sistema de áudio e vídeo, juíza convocada Cristiane, ilustre procurador da República, a quem cumprimento, senhor presidente da OAB, na pessoa de quem cumprimento todos os demais advogados, senhoras e senhores servidores. Como já adiantado da tribuna, o presente agravo de instrumento ele teve como fundamento a possibilidade de deferimento dessa nova tecnologia, e eu trouxe voto escrito que já foi distribuído aos ilustres pares, e vou passar a leitura das razões que, em muito, vem com aquilo que já foi estabelecido da tribuna, para uma breve leitura para que se entenda qual foi o ponto de vista colocado na proposta de voto que será submetida à Igreja Quarta Turma. E aí eu esclareço no voto o seguinte: por se encontrar regularmente instruído, passo a apreciação do presente recurso, julgando prejudicado o agravo interno interposto. Por quê? Por que julgar prejudicado o agravo interno contra a decisão que deferiu? Porque nós vamos fazer o julgamento do mérito, espero eu, hoje.
Ao analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo, proferir a seguinte decisão: o recurso é próprio e tempestivo, dispensado o preparo, pelo que passa a decidir. A tutela de urgência antecipada, de caráter incidental, exige a satisfação de 2 requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, artigo 300 do CPC. Entendo que ambos presentes ambos os requisitos. O perigo de dano ou risco do resultado útil do processo decorre, obviamente, da própria gravidade do caso, do quadro relatado, sendo que a ausência de tratamento médico necessário colocaria em risco a vida da parte agravante. Também a plausibilidade do direito invocado em relação a um dos fármacos pretendidos, como foi esclarecido na tribuna, e de fato ele postula o fornecimento do Givinostat e do Vamorolone, que não possuem registro na Anvisa para tratamento do quadro de distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne, doença rara, progressiva e degenerativa. Por se tratarem de fármacos sem registro na Anvisa para tratamento de doença rara, não são aplicados os requisitos para fornecimento de forma excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, estabelecido na tese firmada pelo STF no julgamento do tema 6, mas sim aqueles estabelecidos pelo STF no julgamento do tema 500, como foi estabelecido aqui da tribuna, conforme expressamente constou do item 2.11 da tese firmada no julgamento do tema 1234, onde se estabelece 2.1.1, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observada a especificidade já definida no aludido tema. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 67718, com repercussão geral, tema 500, que versava sobre o dever do Estado fornecer medicamento não registrado na Anvisa, fixou a seguinte tese: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, a ausência de registro na Anvisa impede, como geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial, é possível excepcionalmente a concessão de medicamentos sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa, em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411, quando preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, e 3, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E o item 4, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. No caso presente, os 3 requisitos para o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na Anvisa, estabelecido no item 3 da tese supra, foram atendidos em relação ao do Visat, ou Givinostat, conforme demonstra o quadro abaixo. Eu faço um quadro que eu vou me evitar de efetuar a leitura e mostrar a respeito da questão onde que diz que o Givinostat, só um aspecto da nota técnica 5825 do Ministério da Saúde, é um inibidor da HDAC, é uma inovação recente no tratamento do DMD, o que explica a ausência de similares no SUS. E impede observar que, conforme ressaltado pelo agravante na reclamação constitucional 75.054, entrando perante o Supremo Tribunal Federal, que visa o fornecimento da terapia gênica denominada Elivides ao menor, restou decidido na segunda turma que o paciente pode se beneficiar com a utilização do medicamento Givinostat, já que aprovados em agências internacionais de renome. E aí, no caso específico, as agências internacionais são dos Estados Unidos e do Reino Unido, conforme consta da manifestação do ministro Gilmar Mendes, também já declinada no âmbito da tribuna. No que se refere ao valor homônimo, por se tratar de corticosteroide, o preenchimento do último requisito, a inexistência do Instituto Terapêutico do Brasil, não foi comprovado. Pelo contrário, extrai-se do item 4 da nota técnica 5825 do Ministério da Saúde a informação que, do ponto de vista farmacodinâmico, o mecanismo de ação do valor homônimo é análogo a de outros glicocorticoides, como prednisona,
prednisolona e medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde. E, por isso, à época, eu deferi em parte o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à União Federal que forneça ao agravado um medicamento de diagnostático no prazo de 30 dias. E eu não vislumbrei ao longo da instrução do processo qualquer fato novo que me levasse à alteração desse entendimento, e eu vou utilizar essa fundamentação como causa de decidir. E, pelo exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência, para determinar à União Federal que forneça o agravado medicamento Givinostat no prazo de 30 dias, conforme prescrito no receituário médico, bem como julgar prejudicado o agravo interno, tal como havia colocado. Eu voto, senhor presidente. Desembargadora Mônica, nos ouve? Sim, senhor presidente. Tem a palavra, desembargadora. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para cumprimentá-lo como ilustre cidadão de Uberlândia, que tem hoje o privilégio de receber essa sessão itinerante do tribunal, iniciativa que, em muito boa hora, foi feita pelo nosso presidente, Valisney Oliveira, que não sei se está presente aí nesse momento, mas se estiver, recebo os meus cumprimentos. Gostaria de cumprimentar também os meus colegas desembargadores, desembargador André Prado Vasconcelos, desembargadora Cristiane Botelho, o senhor procurador regional da República, senhores advogados, senhores servidores, todos que estiverem presentes a essa histórica sessão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Uberlândia. Senhor presidente, o desembargador André, ele nos fez a gentileza de encaminhar antecipadamente o seu voto. Se realmente, como disse o advogado da tribuna, e o fez muito bem, trata-se de um caso dramático de saúde pública que o doutor André, desembargador André, enfrentou com a maestria de sempre. Gostaria, então, acompanho o desembargador André em todos os termos do seu voto. Muito bem. Juíza federal convocada, Cristiane Botelho. Senhor presidente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, servidores, advogados, juízes, meus colegas aqui presentes, na pessoa do nosso presidente da 4ª turma, desembargador Lincoln. Aproveito a oportunidade para cumprimentar também o desembargador Prado Vasconcelos, a doutora Mônica. Agradecer, eu me sinto, desembargador Lincoln, extremamente lisonjeada de participar dessa primeira sessão itinerante da 4ª turma aqui em Uberlândia, essa cidade maravilhosa, com a qual eu tenho um grande carinho. Desde criança eu visitava essa cidade, quando eu era atleta, eu competia natação e vôlei aqui no Praia, então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, e para mim é uma honra muito grande. Eu agradeço a confiança da desembargadora Simone Lemos, que há um ano me convocou para atuar na 4ª turma, e agradeço especialmente também a confiança dos desembargadores integrantes da 4ª turma no meu trabalho, com quem eu aprendo diuturnamente, especialmente nas sessões. Senhor presidente, com relação a esse voto, como a desembargadora Mônica disse, já tinha sido disponibilizado anteriormente para nós. É uma situação dramática. Outro dia eu estava lendo sobre doenças raras. São 8.300 doenças raras que nós temos na população mundial. A gente acha que são poucas doenças raras, mas são cerca de 8.300 doenças raras que foram identificadas na população mundial. É uma situação dramática, extremamente sensível para todos nós. E eu felicito o voto do ilustre relator, que distinguiu muito bem a situação do tema 500, dos outros temas 1, 2, 3, 4 e 6, que exigem outros requisitos para o deferimento de medicamentos não incorporados na política pública do SUS. Então, com essas brevíssimas considerações, enaltecendo o voto do ilustre relator e também a sustentação da tribuna, eu acompanho integralmente o voto do relator. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, proclamo o resultado. A turma, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Queria fazer um brevíssimo último registro, primeiro de agradecimento por estar estreando essa tribuna, e para dizer que todos nós da advocacia de Uberlândia e de região temos um débito eterno com o Dr. Lincoln, pela forma como ele sempre nos tratou nos gabinetes
seja aqui, seja lá em Belo Horizonte, estive recentemente com ele. A ternura com que nós somos recebidos é algo que precisa ser publicado, para que as pessoas saibam. Muitas vezes a gente não consegue conversar com o juiz de primeira instância, que não franqueia a palavra, e é muito diferente isso. E não só o doutor Lincoln, como toda a Justiça Federal tem um padrão muito diferente e isso precisa ser registrado. E, por fim, apenas um registro. Nós que advogamos especificamente na área do direito médico da saúde, nós lidamos com um bem de maior envergadura jurídica, que é o da vida. Muito difícil cobrar no horário contratual, porque a pessoa que chega no nosso escritório está doente, está muito doente, a família está já destruída emocionalmente, financeiramente. Então, a gente pede, em nome da advocacia, que no momento de se fixar os honorários de sucumbência, se verifique um valor que tenha proporcionalidade com a gravidade da situação que a gente enfrenta, da dificuldade hoje com os temas da gente conseguir decisões judiciais e que represente o trabalho da advocacia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora é o item 19 da pauta da juíza federal convocada Cristiane Botelho. Este processo eu sou impedido. Como eu disse, os processos listados são todos aqui de Uberlândia e possivelmente eu tenha proferido alguma decisão nesse processo. Então, eu sou impedido. Como eu sou impedido, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao que me sucederá na ordem de antiguidade, que é o desembargador Prado de Vasconcelos. Desembargador Prado, Vossa Excelência tem a presidência para o julgamento do item 19. Senhor presidente, ainda presidente, sempre presidente, uma vez presidente, sempre presidente. Aliás, agora que assumi a presidência, né, cabe-me fazer uma pequena digressão a respeito, primeiro, dessa iniciativa que tem que ser sempre dignificada no nosso ilustre presidente Valisney Oliveira, jeito de natureza simples, uma alma humilde, que está sempre dando oportunidade a todos os que dele querem, os que querem construir a melhor justiça, e faz esse evento aqui, ombreado com o desembargador Lincoln, que foi professor, imagino eu, que da grande maioria dos que estão aqui. Saúdo a ambos, eu também já estive aqui em Uberlândia, eu não tenho a capacidade atlética da juíza convocada Cristiane Botelho, mas fui estudante de Direito por 2 períodos na UFA até me transferir para Belo Horizonte, para o UFMG. Guardo com muito carinho o tempo que lá estive e, por assumir a presidência e poder, com isso, cumprimentar a todos, ao desembargador Faleiros, que está aqui, do Tribunal de Justiça, um companheiro do TRF6, a gente sempre brinca nas reuniões das comissões de soluções pandiárias que o irmão mais novo tem que sempre olhar para aquele irmão mais velho, forte, poderoso, não é? Para se espelhar e tentar ser igual. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer, né, desembargador Lincoln? Ser um tribunal da qualidade, do peso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem, eu peço desculpas ao ilustre advogado por ter tomado um pouco do seu tempo. Vai ser devolvido. Eu indago primeiramente se Vossa Excelência deseja a leitura do relatório. Eu dispenso, Excelência. Então, eu lhe passo a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Desembargador presidente, André do Prado Vasconcelos, desembargador, professor, um dos maiores juristas aí da atualidade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? Porque Uberlândia é uma grande mãe, então a gente é emendado aqui com o Alto Paranaíba. Desembargadora Mônica Cifuentes, juíza convocada federal, doutora Cristiane, servidores, colegas advogados, povo de Uberlândia e região, é uma honra estar nesse momento aqui, como a desembargadora Mônica falou, é um dia histórico, né? Nós aqui da comunidade jurídica de Uberlândia e de Minas vibramos muito quando surgiu o TRF da 6ª região, principalmente quem pôde atuar no TRF1 da 1ª região sabe a dificuldade que era para a gente, tanto de deslocamento, quanto um tribunal que ocupa 70% do território nacional tem suas dificuldades. Então, para nós, é excelente, ainda mais nesse momento, como diz o Capelletti, Brian Garf, nessa nova onda de acesso à justiça, de unidades avançadas, de tribunal itinerante, isso, sem dúvida,
uma nova onda de acesso de justiça, que eu desconheço um outro tribunal do país que está fazendo isso com tanta intensidade, que vem legitimar cada vez mais esse tribunal. Eu também não podia deixar de falar, a gente, no berço da Escola de Processo do Triângulo, o professor Lincoln é o herdeiro dessa chama aí, né, que produziu tanto para o Brasil e da Justiça Federal também, da nossa região. Tem o ministro Adhemar Maciel de Patos de Minas, meu orientador de doutorado, professor Glaucio, que é componente TRF da 6ª Região, e professor Humberto Teodoro e muita gente do melhor quilate. Então, nossa região tem feito muito pelo direito brasileiro e acaba que sendo uma troca, tendo a presença de vocês aqui. Passada isso, a questão trata-se de uma apelação contra uma sentença de uma ação de regresso do INSS contra uma empreiteira Infratec e contra a dona da obra 8 Brasil, no qual houve a condenação dessas duas empresas e a questão da Infratec era a Infratec era era a empreiteira e a obra, a empresa, a 8 Brasil, é apenas dona da obra. A gente entende que a melhor qualificação para o caso concreto dá-se pelo fato de essa condenação solidária ela mereceu uma reforma, porque nesse caso peculiar, a 8 Brasil ela era apenas a tomadora da obra. E uma pesquisa feita no TRF da 6ª Região, eu acabei não encontrando nenhum precedente sobre essa matéria em caso específico. Mas na pesquisa do TRF da 1ª Região, os 2 acordos que eu achei é exatamente pela irresponsabilidade do dono da obra. E é nesse sentido que inclusive as jurisprudências do TRF da 4ª Região e o TRF da 6ª Região. E me chamou a atenção qual seria a fundamentação, a argumentação do INSS para gerar a condenação do dono da obra. E o INSS defende que é a aplicação do artigo 30, inciso 6 da Lei 8.212. Mas esse dispositivo ele trata apenas de arrecadação e recolhimento de contribuição. A ação regressiva ela é disciplinada por um outro dispositivo, pelos artigos 120 e 121 da Lei 8.213, onde expressamente não prevê essa responsabilidade do dono da obra e prevê apenas a responsabilização daquele que tem a obrigação pela segurança do trabalho do trabalhador falecido, que no caso seria o empreiteiro. Além disso, uma condenação do dono da obra, ele poderia ter um efeito complicado, porque uma pessoa numa obra residencial poderia vir a ser condenado. Isso geraria uma multiplicação muito grande de processos também. E a jurisprudência dá-se nesse sentido da irresponsabilidade do dono da obra. E, nesse caso, não estamos falando de uma empreiteira e de uma subempreiteira. Nós estamos falando de uma dona da obra e de uma empreiteira. Então, por isso que a gente pede que seja reconhecida a ilegitimidade ou irresponsabilidade da 8 Brasil, que é meramente dono da obra. Há de argumentando tanto, caso ultrapassada essa premissa, também fica patente a ausência de responsabilidade da empresa, porque não existe uma omissão cujo nexo causal pode ligar ao dano que lamentavelmente ocorreu. Então, por tudo isso que se pede que seja reformada a sentença para declarar a ilegitimidade ou irresponsabilidade da empresa ora apelante. Obrigado. Grato. Retorno a palavra à ilustre relatora, desembargadora convocada Cristiane Botelho. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a sustentação oral do doutor Wendel, que esteve ontem no gabinete em Belo Horizonte, tive o prazer de recebê-lo, entregou os memoriais da empresa
Eu vou começar o voto aqui. São duas apelações, na verdade, apelação tanto da 8 Brasil Urbanismo S.A., que, como dito da tribuna, é a dona da obra, e a empreiteira, que é a Infratec Engenharia e Construção Limitada, EPP. O voto é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar fazer um resumo, porque na apelação da Infratec, que é a empreiteira, ela levanta diversos argumentos que precisam ser enfrentados aqui no voto. Já da 8 Brasil, a argumentação senta-se na questão da solidariedade, da existência ou não da solidariedade ou da culpa com relação à ocorrência do dano. Aqui, no caso, é uma situação muito triste, o fato subjaz ao processo, que é o falecimento de um trabalhador. Enquanto ele trabalhava, ele era o senhor Carleones, foi admitido pela empresa, ele era empregado da Infratec, ele foi admitido na empresa no dia 11 de maio de 2017, no dia 20/6/2017, ele sofreu esse acidente de trabalho, praticamente um mês depois, enquanto ele cavava uma vala aqui na região, que ia fazer uma adutora pluvial, na instalação de uma rede de captação e drenagem de águas pluviais de um loteamento aqui na região. Então, houve esse acidente de trabalho, ele veio a óbito. Então, toda a discussão é que o INSS está cobrando os valores pagos a título de pensão por morte das empresas, tanto da empregadora Infratec, tanto da dona da obra 8 Brasil. Então, primeiramente, senhor presidente, eu examino aqui que é alegada a inconstitucionalidade do artigo 120 da Lei 8.213, eu afasto a inconstitucionalidade, a questão da responsabilidade das empresas ou do empregador, quando ocorre alguma negligência e vem a óbito o trabalhador, essa responsabilidade ela não se confunde com os benefícios que são previstos na Previdência Social. Então, afasto a alegada inconstitucionalidade do artigo 120 da Lei 8.213, inclusive cito julgados do STJ recentes que referendam essa posição. É alegado também que a contribuição ao SAT seguro de acidente de trabalho excluiria a responsabilidade do empregador nessa hipótese, e é uma outra questão que não se confunde. Essa responsabilidade, no caso de negligência, de acidente do trabalho, não se confunde com a contribuição social prevista no SAT, que ela visa financiar benefícios concedidos pelo INSS em função do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, são questões diferentes, até porque uma contribuição social, como o tributo, tem fato gerador sempre um fato ilícito, e, no caso, é uma responsabilidade por uma omissão, uma negligência. Então, a questão a responsabilidade é um fato ilícito, então não se confundem as duas questões. Então, também essa questão é afastada. Também não é uma nova fonte de custeio da Previdência Social, e eu cito aqui um julgado recente, da relatoria do desembargador Álvaro Ricardo Souza Cruz, da terceira turma, que engloba também a maior parte desses argumentos que foram trazidos na apelação. Aí, prosseguindo, eu examino a questão da responsabilidade civil das apelantes. Como eu disse, o empregado Carleones Baraúna de Souza Araújo, ele foi admitido no dia 11 de maio de 2017 pela empresa Infratec, e ela tinha sido subcontratada pela empresa 8 Brasil, que é a segunda apelante, para prestar um serviço de instalação de rede de captação e drenagem de águas pluviais neste loteamento. Sofreu esse acidente de trabalho, ele estava cavando uma vala, essa vala não tinha o talude de contenção, nem as escoras. A altura, mais ou menos, dessa vala era superior a 1,5 m, foi identificado na perícia entre 1,5 m até 2,5 m, e pelas normas a NR 18, as normas de proteção, as normas que regulam todas as medidas que as empresas devem tomar de segurança do trabalho,
elas são bem claras, que a NR18, aí eu cito aqui o item NR18, que os taludes de escavação com altura superior a 1,25 m, eles têm que ter a contenção pelo risco de queda, de fato, que foi, infelizmente, o que aconteceu e levou ao óbito do trabalhador. Então, examino essas questões, tanto do laudo pericial, do laudo do Corpo de Bombeiros e também do laudo dos auditores do trabalho, que analisaram a questão. E eu verifico que foram apontadas as seguintes falhas: ausência de escoramento da parede da vala que desabou, o que é fundamental em escavações profundas. A inadequação e inclinação do talude, que se apresentava mais íngreme devido à proximidade da via pública. E a ausência também, esse trabalhador ele não tinha informação ou treinamento sobre os riscos de desmoronamento, deixando em total desproteção. Então, eu examino toda essa legislação previdenciária e trabalhista que rege essa questão, esse escavamento, né, que a CNR tem os itens que regem exatamente quais são as medidas protetivas que as empresas, ao realizar esse tipo de escavação, têm que dar, e, de fato, não foram tomadas devidas contenções. Tem uma foto, inclusive, num dos laudos, que tem uma altura, é uma foto um pouco, digamos assim, amadora, porque é uma foto que foi feita, depois foi projetada no AutoCAD. Tinha uma altura de 3,5 metros a escavação após a queda do talude. Então, isso já identifica que a obra não tinha a mínima de segurança para aquele trabalhador que foi vitimado. Então, examino toda essa questão, aí cito aqui os quesitos e tal. Então, com relação à responsabilidade civil, é inegável. O ponto agora que eu chego na responsabilidade solidária das empresas, que foi até acolhida posteriormente em embargos de declaração do INSS, essa responsabilidade solidária foi acolhida em embargos de declaração. Eu examino essa questão em toda a fundamentação. O artigo 120 da Lei 8.213, ele não fala em solidariedade. No entanto, ele fala em responsáveis, ou seja, são os responsáveis pelo trabalhador, são os responsáveis pela a ocorrência daquele dano. Então, ali não fala de solidariedade, mas fala em responsáveis. Aí o voto continua e examinando as questões, sobretudo, que foram brilhantemente trazidas aqui da tribuna. Eu cito aqui alguns julgados e uma questão interessante. O Tribunal Superior do Trabalho possui uma orientação jurisprudencial 191, que eu tomo a liberdade, senhor presidente, rapidamente citar. O contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Então, no caso aqui, a 8 Brasil é uma empresa construtora. E eu examino o contrato social, não o contrato social, mas o contrato celebrado entre a 8 Brasil e a Infratec. E a cláusula 4ª, parágrafo 3º da cláusula 4ª, tinha um acompanhamento da obra, as medidas de segurança e a liberação do pagamento assim que a obra ia avançando. Então, em virtude desse quadro, pedindo máxima vênia aos argumentos trazidos na tribuna, tendo em vista o artigo 120 da 8.213, que fala em responsáveis, o fato da orientação jurisprudencial 191 e até mesmo a forma como foi feito o contrato, e tendo em vista todo esse contexto probatório, no caso, eu identifiquei, tal como a sentença recorrida, a responsabilidade solidária da 8 Brasil recorrente. Então, em virtude disso, senhor presidente, o voto ele é para negar provimento a ambas as apelações, desprovimento dos recursos, majorando os horários sucumbenciais de 10% para 12%. Então, senhor presidente, convênia aos argumentos trazidos na tribuna, esse é o voto. Perfeito. Ilustre, eu já havia, o voto já havia sido disponibilizado por escrito
anteriormente, já tive acesso ao voto e concordo integralmente, e indago da ilustre desembargadora Mônica Cifuentes como vota. Eu voto acompanhando a relatora, senhor presidente. Pois não. Então, proclamo o resultado. A turma, unanimidade, negou o provimento às apelações nos termos do voto da relatora. E com essas considerações, devolvo com muita justiça a presidência a quem de direito. Senhor presidente. Obrigado, desembargador André Prado. Bom, na sequência temos 2 processos de relatoria da desembargadora Mônica, são os itens 8 e 7 de sua pauta. Haverá sustentação oral da advogada Natália Oliveira Custódio Simões, que o fará por meio de videoconferência. E isso só é possível por conta do atual estágio tecnológico que vivemos, né? Imaginem todos os presentes. Este tribunal é sediado em Belo Horizonte. Estamos fazendo uma sessão de julgamento em Uberlândia. A relatora está em Belo Horizonte. E a ilustre advogada, pelo que consta aqui, está em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Né? Então, quero indagar da ilustre advogada Natália Oliveira, se nos ouve. Boa tarde, ouço sim. Desembargadora Mônica, é possível fazer o julgamento conjunto ou Vossa Excelência fará individualizadamente? Desembargadora Mônica, o som não está ligado. É o microfone. O microfone não tá ligado, desembargadora Mônica. Desembargadora Mônica, vamos no plug, vamos ver. Ou é sem fio? Não, senhor presidente. Agora sim. Agora nos ouvimos, desembargadora Mônica. Que bom. Com a palavra, desembargadora Mônica. Senhor presidente, se a advogada não se opuser, creio que nós podemos julgar os 2 conjuntamente, porque um deles é um agravo tratando de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. E o outro é a apelação propriamente dita. Tá, perfeito. E eu pergunto também se a doutora Natália dispensa a leitura do relatório. Claro, dispenso a leitura do relatório e, por mim, sem problema de julgar conjuntamente. Então, doutora Natália, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Bom, muito obrigada, boa tarde. Na pessoa da relatora, eu cumprimento todos os membros dessa turma. É uma honra poder estar aqui hoje, nesse momento que me parece ser um momento muito ímpar para Vossas Excelências diante desse tribunal. Bom, Excelências, nós estamos aqui para tratar da apelação interposta pela União Federal e também do pedido de efeito suspensivo, no caso da Alice Maria, que tem diagnóstico de acondroplasia pela mutação do gene FGFR3. A acondroplasia é um problema de altura, né? Uma doença que causa um problema de altura, como muitos já sabem. Mas, para além do problema de altura, nós temos na acondroplasia diversos quadros paralelos. Muitas vezes nós não imaginamos, né, que são ocorrentes nesse quadro. Então, quadros ortopédicos, psicológicos, né, então, diversas situações que estão ali atreladas ao problema de altura. E para a acondroplasia, nós só temos um único medicamento existente, que é o medicamento vosoritida, né, uma terapia gênica que faz com que nós possamos ter um novo crescimento ósseo. Então, a criança usa todos os dias o medicamento vosoritida, atua nesse crescimento ósseo, e aí ela tem um crescimento próximo ao crescimento que teria se não houvesse a doença. No SUS, nós não temos nenhum tratamento para essa doença, né? Os tratamentos que são disponibilizados no SUS são referentes aos quadros paralelos. Então, a criança está com otite e ela encontra tratamento no SUS para otite. Mas, para a acondroplasia, efetivamente, não há qualquer tratamento. Não há sequer PCDT para esse quadro. Diante disso, foi prescrito a menor o medicamento Voxzogo, que tem registro da Anvisa desde 2021, com ampliação de bula em 2023. Né?
E nós comprovamos nos autos o preenchimento de todos os requisitos do tema 106, que estava vigente à época da ação. Essa sentença é uma sentença bem antiga, né? A apelação também é de 2022. Então, à época foi comprovado o preenchimento de todos os requisitos. Então, o laudo médico circunstanciado está nos autos, bem como os laudos de evolução. Não tem medicamento do SUS que trate a doença, né? A União costuma trazer como supostas opções o uso de hormônio de crescimento, mas como eu iniciei falando, nós não temos um problema hormonal na Alice, né? A Alice tem uma doença que é genética, uma mutação genética. Então, o uso de hormônio de crescimento para ela sequer é recomendado, porque não é um problema hormonal, a Alice não tem um problema hormonal. E, claro, também, né, a cirurgia de alongamento de membros não se sabe quais serão os efeitos a longo prazo. É uma cirurgia extremamente invasiva que também não é indicada, conforme verificado em diversas perícias, em diversas notas técnicas que nós colacionamos aos autos. Há uma incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento. O Voxzogo é um medicamento de alto custo, um medicamento que tem um tratamento que durará por cerca de 16 anos, considerando que a menor pode iniciar o uso da medicação a partir dos 6 meses de idade e fica com o uso até o fechamento das epífises de crescimento, que é verificado através de raio-x de idade óssea, né, de acompanhamento que ela tem que fazer a cada 3 ou 6 meses com o médico, conforme a bula. Então, a Alice hoje, ela tem 4 anos, então ela vai utilizar o tratamento por cerca de mais 12 anos, um tratamento que custa anualmente cerca de R$ 1,5 milhão. Então, ela não tem a capacidade financeira para arcar com esse tratamento. Pelo contrário, a União Federal tem total capacidade de arcar com o tratamento, tanto é que, referente ao medicamento fosforitida, já realizou 3 contratos especificamente com a Biomarin, que é a farmacêutica responsável, né? O contrato mais recente é o 228 de 2025, mas já firmou outros 2 que tiveram, inclusive, aditivos para que se continue o fornecimento dessa medicação. Nós estamos tratando de uma medicação que o uso é urgente. A cada dia que a menor não fizer o uso dessa medicação, ela irá perder a janela terapêutica. Felizmente, a Alice está hoje, né, assegurada tanto pela decisão da tutela quanto pela sentença, para que ela continue fazendo uso. Ela está fazendo uso dessa medicação, já tem experimentado todos esses benefícios, e nós não estamos aqui tratando de um medicamento experimental, né? O Voxzogo, ele é um medicamento que tem diversos estudos científicos que comprovam a sua eficácia. Ele tem um estudo duplo cego aleatorizado de fase 3, que é considerado padrão ouro das evidências científicas. Estudo esse que foi reconhecido pelo STF no julgamento recente de uma reclamação, a reclamação número 771625, em que ele reconhece a eficácia, a acurácia e a segurança da medicação para o quadro de acondroplasia. Então, nós estamos diante de um processo que nós temos um medicamento extremamente necessário, de uso urgente, né, e que nós comprovamos todos os requisitos do tema 106 do STJ, que estava vigente à época. Não nos foge a existência dos novos temas, o tema 6 e o 234, né, que na época não existiam, mas que agora estão vigentes. E, desde já, nós gostaríamos de pugnar para que, caso Vossas Excelências entendam que o processo precisa ser julgado sobre a ótica desses temas, que a tutela da menor seja mantida enquanto houver esse trâmite de retorno dos autos ao primeiro grau, enfim, para que ela possa continuar utilizando a medicação, né? Nós estamos diante de um tratamento que é urgente, ela já está fazendo uso dessa medicação, então retirar esse tratamento dessa criança seria, né, atentar contra a dignidade da pessoa humana, contra a vida mesmo dessa criança. Diante disso, eu gostaria de rogar pelo desprovimento do recurso de apelação da União Federal, pautado no artigo 196 da Constituição Federal. Obrigada. Muito bem, com a palavra a ilustre relatora, desembargadora Mônica Cifuentes. Senhor presidente, agradeço a sustentação oral feita pela doutora Natália, que está em Mato Grosso do Sul e mesmo assim se dispõe, não é, a fazer a sustentação oral em prol da vida dessa criança. Primeiramente, senhor presidente, no tocante ao agravo, que é o número 8 da pauta, eu estou aqui julgando prejudicados os pedidos de efeito suspensivo e ao agravo interno, uma vez que nós estamos julgando o mérito da apelação nesta assentada, né? Então, aqui estou o meu voto declarando prejudicado o pedido de efeito suspensivo, a apelação e ao agravo interno nos termos da fundamentação. Não sei se Vossa Excelência quer proclamar ou eu passo para o próximo. Tá, podemos, então, fazer o julgamento individualizado.
Com a palavra, doutora Cristiane Botelho. Senhor presidente, estou de acordo com o voto da relatora. Eu também já havia lido o voto, que gentilmente já tinha sido disponibilizado pela desembargadora Mônica no sistema, e com ele concordo. E dessa forma proclamo o resultado. A turma, à unanimidade, julgou prejudicados o pedido de efeito suspensivo, a apelação e o agravo interno nos termos do voto da relatora. Desembargadora Mônica, pode prosseguir. No tocante ao processo, item 7 da pauta, senhor presidente, é a apelação da União e da parte. A parte apenas recorre no tocante a honorários, uma vez que a pretensão dela foi totalmente satisfeita pela sentença de primeiro grau. E a União recorre, obviamente, do mérito. No tocante ao mérito, eu digo aqui no meu voto que essa medicação vosoritida, ela é realmente considerada imprescindível para o trato dessa doença, que é uma doença que compromete, uma doença rara, que compromete o desenvolvimento ósseo e pode acarretar complicações neurológicas. O medicamento não está incorporado ao SUS, não foi disponibilizado após a solicitação administrativa, e nessas condições, conforme delimitado no termo 234, a ausência de deliberação ou mora autoriza a atuação jurisdicional. Eu estou confirmando a sentença nesse ponto, senhor presidente. Agora, no tocante aos honorários advocatícios, né, a União requer a sua redução, argumentando que a causa possui baixa complexidade, né? E a parte, ao contrário, pede a sua elevação. Eu estou negando provimento à apelação da parte autora e dando parcial provimento à apelação da União apenas para reduzir os honorários ao valor de R$1.000 nos termos do 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, conforme uma deliberação que temos tomado com frequência nessa nossa quarta turma. E é assim. Muito bem. Juíza convocada Cristiane Botelho. Senhor presidente, também já tinha tido acesso ao voto da ilustre desembargadora, doutora Mônica Cifuentes, com quem estou inteiramente de acordo, e, sobretudo, pela questão que a ilustre relatora bem examinou no voto a respeito da questão que esse medicamento ainda não foi examinado pela Conitec. Então, por essas razões, estou integralmente de acordo com o voto da ilustre relatora. Esse é o voto, senhor presidente. Eu também já havia lido o voto do eminente relator e com ele concordo integralmente. E anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, negou o provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação da União nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutora Natália, pela sua participação na sessão. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, igualmente. E agora vamos para o julgamento de 3. Pois não, doutor José Eduardo Batista, pois não. O microfone. É porque não estávamos preparados para mais uma manifestação, doutor José Eduardo, mas nós já vamos pegar agora. Não, já, só um minutinho. É para ficar gravado. Aproveite até a oportunidade, doutor José Eduardo Batista, para enaltecer junto a todos os presentes que as primeiras iniciativas para que este evento de tribunal itinerante acontecesse ocorreram sob a presidência de Vossa Excelência junto à 13ª subseção da OAB e foi feito por ocasião em que a desembargadora Mônica era nossa presidente. Como Vossa Excelência sabe, naquele momento o tribunal estava se estruturando, né, recursos financeiros escassos, dificuldades administrativas, e a desembargadora Mônica ficou muito sentida em não ter podido atender a solicitação da OAB local, né, e logo na sequência assumiu o desembargador
Valisney, já com o tribunal estruturado, mediante a nossa maestra inicial, a desembargadora Mônica, e é por isso que aqui estamos hoje. Mas tanto a desembargadora Mônica como o desembargador Valisney lutaram intensamente para que nós estivéssemos aqui hoje, tá certo? E eu quero enaltecer que tudo iniciou sob a gestão de Vossa Excelência na presidência da OAB local. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra pela ordem. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia quarta turma julgadora do Tribunal TRF6, demais integrantes dessa corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, excelentíssimo senhor presidente Valisney, presidente desse tribunal, que nos honra aqui com a sua presença, senhores juízes federais, demais desembargadores, colegas, advogados, e eu falo aqui, senhor presidente, peço até perdão para interromper o julgamento. Estamos num momento histórico onde, a despeito de termos aqui julgamento de casos importantes, nós também estamos passando por uma experiência única de trazer os nossos acadêmicos para presenciar um julgamento de uma turma por esse importante tribunal. E por isso é que eu serei breve, e por isso que tive a ousadia de pedir a Vossa Excelência a palavra pela ordem, primeiro para dizer aos nossos acadêmicos que, no momento oportuno, o advogado ele é sempre ouvido em qualquer instância do tribunal. Então, eu aguardei um momento para não atrapalhar os julgamentos e os nossos colegas que me antecederam e pedi a palavra pela ordem. Não estava inscrito para falar, não tenho processo pautado, mas tenho aqui registros importantes a fazer neste momento. E um deles, Vossa Excelência já adiantou. Eu gostaria de deixar registrado a gratidão que nós temos para que este momento acontecesse. Eu vou retroagir, senhor presidente, a 1989, quando o então presidente do TRF da Primeira Região, desembargador Alberto José Tavares, esteve aqui em Uberlândia com o então juiz federal, Girair Aram Mereguian, para receber o lote, o terreno onde seria construído a futura sede da Justiça Federal. Já foi dito aqui pelo eminente presidente, e a Justiça Federal funcionava em uma sala apertada no edifício Valmac. Naquela ocasião, havia sido designado para a Justiça Federal um terreno pequeno, um terreno acanhado. Tomando conhecimento deste fato, o nosso então presidente, João Batista Camargo, que esteve presente aqui, não está, quero fazer esse registro, foi convidado pelo doutor Girair a receber o presidente do tribunal, e o doutor João Batista ficou indignado com aquela economia que o município estava fazendo para a futura sede da Justiça Federal. E o doutor João Batista, quem o conhece, sabe que ele é próprio da personalidade dele, foi ao prefeito, ou então prefeito, Virgílio Galassi, e deu-lhe uma bronca. Não é possível, prefeito, que nós vamos ter em Uberlândia um imóvel incompatível com a importância da Justiça Federal. Daí, então, os planos foram revistos e designou-se esse terreno maravilhoso onde abriga essa sede. Por isso que eu quero fazer esse registro, esse agradecimento ao doutor Girair, ao presidente Alberto José Tavares, ao doutor Girair e ao doutor João Batista Camargo, que possibilitaram que hoje nós estivéssemos aqui nessa brilhante sessão, fazendo história em todo o Tribunal Regional da 6ª Região. E
A outra questão é o bastidor que nos trouxe aqui. Eu quero também fazer um registro e agradecer ao doutor Osmani, que está aqui presente, ao doutor Osmar, então diretor do foro. Fui recebido na sala de ambos, fui recebido na sala do doutor Osmar, pelas mãos do doutor Osmani, e aventei a eles uma ideia. Quem sabe pudéssemos trazer para Uberlândia o tribunal. Na minha concepção, na nossa ideia, seria o tribunal com sua composição plena. Né? Doutor Osmar e doutor Osmani me incentivaram. Bota isso por escrito que nós vamos agendar uma reunião com o desembargador Lincoln, que estará aqui nessa semana. Fui levado ao gabinete de Vossa Excelência, aqui nesse mesmo prédio, e Vossa Excelência, a partir de então, tornou-se o embaixador desse nosso pleito para trazer o tribunal, a pretensão que depois nós percebemos que não era viável, era trazer todo o tribunal para que nós pudéssemos passar por esta magnífica experiência. Vossa Excelência, como bem sabe, foi testemunha da minha ansiedade, que toda vez que encontrava com o senhor, dizia: e aí, doutor Lincoln, é possível que esse tribunal venha? E Vossa Excelência disse assim para mim: olha, a desembargadora presidente, doutora Mônica Cifuentes, que está presente, Vossa Excelência então levou o pleito até ela, disse: olha, a desembargadora presidente gostou da ideia, mas a sua pretensão é megalomaníaca, não dá para trazer todo o tribunal. Vamos ver como é que fica. Exatamente como o que Vossa Excelência já deu o depoimento, que estávamos no momento de implantação do tribunal com todas as dificuldades possíveis, né? Mas já tive um alento, e advogado se comprasse com pouca coisa, já tive um alento que o doutor Lincoln disse: olha, a desembargadora presidente gostou da ideia, agora precisa desenvolver. Na solenidade de posse do presidente Walisley, eu o interpelei lá na solenidade, no Minas Centro, em Belo Horizonte, e disse: presidente, nós temos um pleito de levar o tribunal para Uberlândia. O presidente disse: eu já estou sabendo. Diga à advocacia de Uberlândia que o tribunal não irá, mas uma das turmas está garantido. Então, quero fazer esse registro, quero agradecer o carinho que Vossa Excelência e toda a sua diretoria, o nosso, vou dizer embaixador, me permita, o embaixador Lincoln, que levou esse pleito, e hoje nós temos aqui a felicidade de estar passando por essa experiência. Eu não poderia deixar de agradecer. Doutor Lincoln, todas as homenagens já foram feitas, e eu quero pedir autorização ao meu presidente Luciano, não sei se ele está presente. Bom, está gravado, né, que eu estou pedindo autorização ao meu presidente Luciano para falar também em nome da advocacia de Uberlândia. A gratidão que nós temos de recebê-los aqui. E também gostaria de fazer o registro da forma, já foi dito aqui da tribuna, carinhosa, com que todos da Justiça Federal nos tratam aqui em Uberlândia. Eu quero fazer um agradecimento a todos os juízes federais, eu repito, na pessoa do doutor Osmani e na pessoa do doutor Osmar. Quero estender a minha gratidão a todos os juízes daqui. E eu gostaria também, senhor presidente, já encaminhando para o final, de agradecer aos servidores da Justiça Federal. E eu faço em nome da servidora doutora Márcia Santos, doutor Luiz de Oliveira e doutor César de Oliveira, o anterior e o atual diretor da Justiça Federal, e a doutora Márcia, eu quero estender a nossa gratidão com que recebe não só a advocacia,
recebe a comunidade de Uberlândia na Justiça Federal. O TRF6, presidente Walisley, está de parabéns. E eu quero aproveitar aqui, desembargador Luiz Faleiros. Falava agora há pouco com o desembargador José Luiz Faleiros, que essa é uma boa iniciativa para que a Justiça Estadual também traga unidades jurisdicionais aqui para Uberlândia. E o doutor José Luiz Faleiros me disse, olha, já há também um embrião, um estudo nesse sentido. Eu, se me permite, gostaria de nomeá-lo embaixador na Justiça Estadual desse pleito para que nós possamos estender essa experiência magnífica para a Justiça Estadual. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Eduardo, pela manifestação. Agradecemos penhoradamente pelas palavras ditas a respeito dos nossos servidores, dos nossos magistrados. Imagino que o presidente Walisley sairá daqui bastante feliz. Voltando à nossa pauta de julgamentos, eu chamo agora a julgamento os itens 13, 18 e 22 da pauta da juíza Cristiane. Não há sustentação oral, mas eu sou impedido em todos eles. Então, vamos julgá-los de maneira destacada e, em razão disso, eu passo a palavra e passo a presidência ao eminente desembargador Prado de Vasconcelos para conduzir o julgamento desses 3 processos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto a ilustre juíza convocada Cristiane Miranda Botelho, se podemos fazer o julgamento dos três processos conjuntamente. Senhor presidente, só tem uma questão que eu gostaria de ressaltar quanto ao item 18. No item 18, o ilustre advogado da parte solicitou hoje pela manhã a retirada de pauta desse processo, porque teria havido um acordo com a Caixa Econômica Federal para a extinção da dívida. No entanto, examinando o processo um pouco antes da sessão, não foi juntada a cópia do acordo, nem há uma petição da Caixa referendando o acordo. Então, tendo em vista que não há essa prova e que o processo já pautado, eu só gostaria de constar, solicitar à Secretaria e constar em ato o indeferimento da retirada de pauta, e se o senhor e a desembargadora Mônica concordarem, eu ia manter o processo em pauta e prosseguir normalmente ao julgamento. Desembargadora Mônica Cifuentes, está de acordo? De acordo, presidente. Também eu. Pois não, então podemos julgar em pauta, senhor presidente. Tá ok. Pode proferir, então, os votos. Só deixa eu só... Agora, como é que eu volto lá? Primeiro é uma apelação da Caixa. E o voto é que, como não há sustentação oral, assim, bem sinteticamente, eu estou negando o provimento à apelação da Caixa. No primeiro processo, no segundo, que é o item 13, negando o provimento à apelação da Caixa, mantendo a sentença integralmente da origem. No item 18 é esse que havia solicitado a retirada de pauta. São apelos das ambas as partes. Eu estou conhecendo em parte do recurso adesivo dos réus e nessa extensão negar provimento e dar provimento à apelação da Caixa. E o último, que é o item 22 da pauta, senhor presidente, também é um apelo da Caixa. Eu estou negando o provimento à apelação da Caixa e mantendo integralmente a sentença na origem. Esses são os 3 votos, senhor presidente. Desembargadora Mônica Cifuentes. Estou de acordo, presidente. Com os 3 votos? Sim. Também eu, por essa razão, passo a proclamar os resultados. Nos autos 0007885-64-2005-401-3803, a turma, à unanimidade, negou o provimento da apelação. Nos autos 004-685-49-2005-401-3803, a turma,
à unanimidade, votou por conhecer em parte do recurso adesivo dos réus e, nessa extensão, negar-lhe provimento e dar provimento à apelação da SEV. E, por fim, nos autos 10683274-2018, 401-01-3803, a turma, à unanimidade, negou provimento às apelações nos termos do voto da ilustre relatora. Com isso, concluímos os 3 julgamentos e passo de novo a presidência a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito bem. Agradeço ao desembargador André Prado pela condução e não temos mais sustentação oral nem pedido de preferência, mas temos aqui 2 processos do desembargador André Prado com destaque. É o item 48 da pauta e o item 2 em mesa. E eu passo a palavra ao desembargador André Prado para o julgamento do item 48, é o processo número 1016738, dígito 74, 2023. Vossa Excelência, tem a palavra. Eu fiz o destaque. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz o destaque desses autos, porque se trata de uma circunstância peculiar. Peculiar, trata-se primeiro de uma sentença. Verifique que o ilustre juiz Osmani Santos já não mais se encontra, mas é uma sentença da lavra de Sua Excelência, e a discussão dá-se a respeito da possibilidade ou não de perdimento de mercadorias e a devolução de veículos, um cavalo-reboque e um semi-reboque, para o proprietário, porque ele está trazendo materiais descaminhados. É uma circunstância muito peculiar, e a sentença, na sua fundamentação, estabelece que a perda de bens utilizados para a realização do delito possui regramento próprio. E o artigo 104 do Decreto-Lei 3766 diz que ocorrerá a perda se pertencente ao responsável por infração punível com aquela sanção. E aí, o ilustre juiz Osmani entende que não houve a demonstração da participação do proprietário no delito. E, portanto, ele julga procedente o pedido para excluir a pena de perdimento. Uma circunstância até com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no RESP 1.811.138 do Paraná, onde ficou consignado que somente é cabível a aplicação da pena de perdimento do veículo quando houver clara demonstração de responsabilidade do proprietário na prática do ilícito. Portanto, ser dito que, nesse caso específico, eu tenho até sobre um livro publicado a respeito de extinção civil do domínio, a gente quer justamente poder implementar essa responsabilidade mais aprofundada por parte do proprietário, mas que ainda não existe na legislação, que, portanto, que é a extinção civil do domínio, né? E que, portanto, atualmente, pela jurisprudência atual, haveria necessidade de demonstração clara desse julgamento. E, por essa razão, eu nego provimento à apelação da União, mantenho a sentença recorrida e majoro os honorários em 2%. É esse o voto, senhor presidente. Sim. Desembargadora Mônica, como vota? De acordo, presidente. Juíza federal convocada, Cristiane Botelho. Também de acordo, senhor presidente. Anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do relator. E agora temos o número 2 de mesa do desembargador relator Prado de Vasconcelos, é o processo número 1004574, dígito 86, de 2021. Desembargador Prado de Vasconcelos, com a palavra. Trata-se, na verdade, são embargos de declaração, senhor presidente, para tratar de um tema que está muito comum na atualidade, que é a não inclusão do crédito presumido de ICMS no âmbito do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.
e eu reconheci a sua não inclusão, e aí a Cafebras, que é uma das partes, embargou de declaração, dizendo que inexiste nos autos comprovação dos requisitos, e ela requer o acolhimento dos embargos de declaração para reformar parcialmente o acordo no sentido de reconhecer, diante do contexto prático e dos fundamentos jurídicos apresentados, especialmente com a validação dos incentivos fiscais, que a embargante faz jus à exclusão dos incentivos fiscais diversos do crédito presumido, e não só o crédito presumido. É uma discussão que tem acontecido muito no âmbito do tribunal e que tem já jurisprudência firmada, inclusive da Lava, orientada pelo ilustre presidente dessa turma, no sentido de que uma coisa são créditos presumidos, os outros são os demais créditos. Eu mantenho, e a União também sustentou a possibilidade, uma diversificação no conceito que fosse crédito presumido, dizendo que, no caso de Minas Gerais, a legislação traria um outro benefício que não seria crédito presumido em específico. Eu estou dizendo que o acordo enfrentou ambas questões e estou rejeitando os embargos de declaração justamente para preservar a jurisprudência firmada no âmbito da quarta turma. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargadora Mônica Cifuentes. De acordo, presidente. Juíza federal convocada Cristiane Botelho. Igualmente de acordo, senhor presidente. Anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Eu indago da eminente desembargadora Mônica Cifuentes se tem algum destaque que gostaria de fazer da sua pauta. Não, senhor presidente. Indago da mesma forma a ilustre juíza federal convocada Cristiane Botelho. Também não, senhor presidente. Obrigada. Então, para os acadêmicos presentes, nós vamos fazer um julgamento em bloco. Todos os votos dos relatores já estão disponíveis no nosso sistema e, inclusive com antecedência, todos os votos já foram analisados, não há destaque. E eu indago a todos os presentes, os meus pares, se posso julgar em bloco todos os demais processos. Desembargador Prado Vasconcelos. Sim, senhor presidente. De acordo. Desembargadora Mônica Cifuentes. Podemos julgar em voto? Pode. Juíza. Sim. Então, anuncio o resultado. Nos demais processos sob julgamento, nesta primeira sessão extraordinária de julgamento da quarta turma, a turma, à unanimidade em todos eles, julgou conforme o voto do relator. Com isso, encerramos o julgamento de 50 processos de maneira extraordinária aqui na subseção judiciária de Uberlândia. Agradeço a presença de todos os presentes. Espero que os acadêmicos tenham tido a possibilidade de conhecer a dinâmica de um julgamento em tribunal. Agradeço e desejo uma boa tarde. Não antes, eu gostaria também de dizer que amanhã, às 9 horas, nós iremos ter início aqui uma jornada de seminário sobre justiça restaurativa, tá? Para aqueles que ainda não se inscreveram, não tem problema, podem comparecer aqui, que nós ainda temos 20 vagas. Então, quem comparecer aqui, ainda que não tenha feito inscrição, nós temos 20 vagas, poderá participar sem nenhum problema. E se desejarem certificação, aí tem que apontar o nome na secretaria ao chegar aqui, tá bom? Mas será motivo de muita satisfação tê-los aqui para a jornada de amanhã. Serão vários palestrantes e, ao final, o ciclo será encerrado por uma palestra presencial de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis Júnior, que virá a Uberlândia para proferir a palestra de encerramento. Nós teremos uma palestra inaugural também com outro ministro do STJ, mas que o fará por meio de videoconferência. Mas o ministro Sebastião Reis estará presente ao final. Então, agradeço a todos, desejo uma boa tarde. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Muito obrigada, presidente.